Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, essa é a nossa aula número 2 sobre predicado. Portanto, se você chegou nessa aula e não assistiu a número 1, volta lá, procura aqui embaixo, assiste, né, número 1 e depois volta aqui, ok? Fico te esperando, hein? Enquanto isso, vamos lá. Para quem já assistiu. Bom, gente, a gente estava falando sobre predicado verbal, né? A gente definiu como que funciona o predicado verbal, quais são as características. Dando continuidade, né? A gente vai falar agora sobre predicado nominal. Apresenta as seguintes características esse predicado. Possui um nome, né? Substantivo ou adjetivo como núcleo. Então, diferente do verbal, que o verbo será o núcleo, aqui nós temos, olha, um substantivo ou um adjetivo como núcleo. Né? É formado por um verbo de ligação, mas o predicado do sujeito, o predicativo, de novo, embolou tudo aqui. É formado por um verbo de ligação, mas o predicativo do sujeito, tá? Que é uma coisa que a gente já falou na primeira aula, mas dessa vez a gente vai explicar o que é isso, tá? E que você ouve falar e sua professora falar e você fica, meu Deus, né? Então, a gente vai relembrar aqui. Indica um estado ou qualidade, né? Então, bom, essas são as características que nós vamos encontrar nesse cara chamado predicado nominal. Bom, exemplo, né? Leonardo é competente. Então, nós temos aqui, olha, um verbo de ligação. Nós já sabemos, né? Os verbos de ligação são ser, estar, ficar, permanecer, continuar e vários outros. São os verbos que não indicam, né, uma coisa contínua, um movimento. São verbos que eles estão mais assim, indicam uma permanência. Por exemplo, o verbo ser, né? O verbo ser. Eu sou, né? Eu sou a Bárbara. Eu sou a Bárbara desde que eu nasci, minha mãe colocou esse nome em mim. Então, esse verbo ser, né, ele vai me acompanhar desde o meu nascimento até a minha morte. Por isso que a gente fala que é um verbo não nocional, né? É um verbo de ligação, ele dá uma ideia de permanência, assim como o verbo permanecer, por exemplo, né? Você permanece, né? Então, e aí vai, né? Por aí vai. A gente tem alguns verbos que dão essa ideia. Tá? Então, sempre que o verbo der uma ideia de movimento, de ação, ele é um verbo nocional, e sempre que ele der uma ideia de, né, uma coisa mais paradona ali, mais permanente, né, ele é um verbo não nocional, ou um verbo de ligação. Então tá, aqui nós temos, olha só, competente. O competente aqui, gente, é, né, o núcleo do sujeito, porque ele é um substantivo ou um adjetivo, certo? Competente é um adjetivo, né? É uma qualidade que se dá a uma determinada pessoa. Então, Leonardo, né, que é o nosso sujeito, ele é o quê? Ele é competente. Ok? Então, competente vai ser o nosso núcleo, tá? No predicado nominal, o núcleo é sempre um nome, né, que desempenha a função de predicativo do sujeito. Então, gente, né, esse nomezinho, substantivo ou adjetivo, ele vai ser o nosso predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo que caracteriza o sujeito, tendo como intermediário o verbo de ligação. Olha que simples, predicativo do sujeito, gente. Você precisa de um verbo de ligação, de um nome, né? E aí, uma vez que você caracterizou o sujeito, pronto, você tem um predicativo do sujeito. Então, o nosso predicativo do sujeito aqui é o competente, que é o núcleo também, né? Desse predicado nominal. Então, o predicativo do sujeito, porque ele caracteriza diretamente quem? Leonardo, que é o nosso sujeito, que é um sujeito o quê? Competente. Leonardo é um sujeito competente. Os exemplos abaixo mostram como esses verbos exprimem diferentes circunstâncias relativas ao estado do sujeito, ao mesmo tempo
que o ligam ao predicativo, desculpem. Então, olha, os exemplos mostram como esses verbos de ligação, exprimem diferentes circunstâncias relativas ao estado do sujeito, né? Então, a gente não tem aqui uma ação, tá? A gente não tem ali falou, cantou, tocou. Não, a gente tem, ele é relativo a um estado, né? Um estado do sujeito, pode ser um estado de espírito, pode ser uma característica, né, dessa pessoa. E ao mesmo tempo ligam o sujeito a esse predicativo do sujeito. Então vamos lá. Por isso, né, a gente chama o quê? De verbos. Verlos. Não, verlos não, gente. Verbos de ligação, né? Porque eles vão ligar, tá? Ele está triste, né? Triste, predicativo do sujeito, está, verbo de ligação, né? Então aqui, ó, qual é a característica dele, né? Qual é essa característica? Qual é o estado dessa pessoa? Está triste, né? E está. Então, ele não é, né? Não é uma coisa tão permanente quanto ser, mas estar também é um estado que pode durar. A gente não sabe quanto tempo, né? Ele pode ficar triste uma semana, ele pode ficar triste algumas horas, ele pode ficar triste um ano, né? A gente não sabe. É por isso que a gente tem aí um verbo que ele estabiliza, né? A ação não é uma ação, né, de fato, né? Uma coisa que está acontecendo de uma maneira a olhos vistos, assim, né? Tem uma permanência, tá? A natureza é bela, né? Então, olha só, é nosso verbo de ligação e bela, né? É o predicativo do sujeito, né? Porque caracteriza diretamente o quê? A natureza, que é o nosso sujeito, né? Não se esqueçam, tá, gente? Olha só, uma coisa importante que a gente falou lá na aula número 1 que vocês vão assistir, então vocês não vão ficar com dúvida. Mas eu vou, só por, né, desencargo de consciência, eu vou lembrar isso aqui. O predicado, ele é tudo que não é sujeito. Então, se o nosso sujeito é natureza, aqui o nosso sujeitinho, ó, nossa linda natureza, é bela, é o nosso predicado. Mas é o predicado inteiro. O núcleo do predicado concentra-se, nesse caso aqui, já que é o predicado nominal, concentra-se no bela, que é o núcleo do predicado, e o predicativo do sujeito. Entenderam? Não é difícil, né? É simples, mas como é uma coisa assim dentro da outra, né? Resolvi voltar aqui um pouco para vocês entenderem. A gente não estava falando de predicado agora mesmo, Bárbara. Como assim? De repente você fala de predicativo do sujeito? É tudo a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. Só que é um nome técnico que a gente dá especificamente para uma partezinha, né, do predicado nominal, que é essa coisa que vai caracterizar diretamente o nosso sujeito. Predicativo do sujeito, né? Outro exemplo. O homem parecia nervoso. Então, olha, parecer, né? Parecer, mais um verbo de ligação. Parecia, né? Nervoso é o nosso núcleo do predicado ou o nosso predicativo do sujeito, porque caracteriza, né? Como esse homem está parecendo, como ele está aparentando ser, ele está aparentando estar nervoso, né? Então, parecer também é o verbo de ligação, tá, gente? Então, o homem parecia nervoso, né? Mais uma vez, nós temos aqui um predicado nominal, que, nesse caso, nosso predicado é tudo que sobra fora o nosso sujeito. Tudo que sobra fora o nosso sujeito, mais especificamente, né, nós temos o predicativo desses sujeitos, que são esses nomezinhos, né, literalmente nomes, porque são, né, são adjetivos,
que caracterizam, né, o nosso sujeito. Beleza? Vamos lá. Nosso herói acabou derrotado. Então, aqui, verbo de ligação, acabar, né? Derrotado é o predicativo do sujeito que se refere a quem? Nosso herói. Né? Nosso herói. E o nosso predicativo do sujeito, ou núcleo do predicado nominal, é derrotado. Uma simples funcionária virou diretora da empresa. Virar verbo de ligação, né? Tornar-se, virar, mesma coisa. Diretora da empresa, né? Diretora, no caso aqui, é um substantivo dessa vez, gente. Né? A diretora. Dessa vez, o nosso predicativo do sujeito é um substantivo, não um adjetivo. Acontece também, tá? A gente viu até agora, a maior parte deles foram adjetivos. Acredito que a ocorrência seja maior mesmo de adjetivos, mas também, né, temos casos de substantivos aqui só para dizer que não falamos dos substantivos, né? Então, uma simples funcionária, né? Nosso sujeito é especificamente a funcionária. Uma simples também faz parte do predicado, ok? Predicativo do sujeito. Vamos falar um pouco, né? Especificar esse danado. É o termo que atribui características ao sujeito por meio de um verbo, né? Todo predicado construído com verbo de ligação necessita de predicativo do sujeito. Então, a gente não existe eu colocar uma frase, criar uma oração que tenha um verbo de ligação relacionado ao meu sujeito, né? Sem que haja um predicativo do sujeito, que é esse termo, né? Essa característica atribuída, né? Porque se eu coloco lá, fulano é, fulano tornou-se, fulano anda, né? Anda no sentido de estar, né? Anda triste, anda abatido, continua, permanece. Se eu coloco um verbo de ligação, você espera, né, que tenha ali essa característica, né? O que ele permanece? O que ele continua? Ele anda como? Né? De que forma? Portanto, não existe, né? É necessário, necessita do predicativo do sujeito, né? E ele pode ser representado por adjunto, desculpem, nossa, gente, foi mal. Adjetivo ou locução adjetiva, tá? Então, o nosso predicativo do sujeito, ele pode vir, né, representado por um adjetivo ou uma locução adjetiva. Por exemplo, seu telefonema foi especial, né? Então, especial é a característica, é predicativo do nosso sujeito, que é o quê? Telefonema. O seu telefonema, né? Foi nosso verbo de ligação, né? Agora, e nesse caso especial, um adjetivo, certo? Outro exemplo. Este bolo está sem sabor. Então, bolo, nosso sujeito, né? Está, nosso verbinho de ligação, nosso VL, vida louca. Tô brincando, é verbo de ligação. Sem sabor, locução adjetiva, né? Vocês estão lembrados do que é a locução, gente? A gente já trabalhou isso, mas vamos lá. Locução adjetiva, ou locução verbal, ou qualquer locução. Quando você ouvir a palavra locução, é formado por mais de uma palavra que dá o mesmo sentido. Por exemplo, sem sabor é uma locução adjetiva porque ela agrega uma qualidade, né? Uma característica a esse bolo.
assim, do jeitinho que ela tá, ó, sem sabor. Porque não tem como a gente separar, né? Esse bolo está sem? Este bolo está sabor? Não. A locução, ela anda sempre juntinha, então ela vai ser classificada junta como o quê? O nosso adjetivo está classificando esse bolo, né? Então a nossa locução adjetiva aqui é o núcleo do predicado nominal, é o predicativo do sujeito, porque é essa expressão, essa locução que está caracterizando o bolo, ok? O predicativo do sujeito também pode ser formado por substantivo ou palavra substantivada. Exemplo, essa figura parece um peixe, né? Peixe substantivo, certo? O peixe, um peixe. Então, Fagner, né? Todo mundo conhece essa música. Essa figura parece um peixe, né? Então, nós temos aqui, ó, esta figura que é o nosso sujeito. A figura é o nosso sujeito, né? O verbo parecer é o nosso verbo de ligação, que está aqui se relacionando ao nosso sujeito, certo? Caracterizando como o quê? Como um peixe, né? O peixe é o nosso substantivo que vai ser aqui o predicativo do sujeito, porque ele está caracterizando o nosso sujeito, que é figura, né? Esta figura parece um peixe, ok? Agora, palavra substantivada, vamos entender isso, né? Amar é um eterno recomeçar. Bom, nós temos aqui um verbo, né? Recomeçar é um verbo, certo? Agora, por que eu posso dizer que é um verbo substantivado? Uma vez que eu coloco um adjetivo, uma característica a esse verbo, né? Um eterno recomeçar, né? Eu transformo ele em adjetivo. E também por causa disso aqui, principalmente, né, gente? Estou falando do eterno aqui, mas a nossa arma secreta aqui, ó, é o um. O gente, ele é um artigo indefinido. Se eu coloco um artigo relacionado a um verbo, eu estou substantivando esse verbo, ok? Eu torno ele um substantivo. Então, um recomeçar, né? Um despertar. Você já viu alguém falar, nossa, foi um despertar? Né? Quando você faz isso, não deixa de ser verbo, mas é um verbo substantivado, ok? Porque ele ganha características de substantivo, tá? Então, amar é o nosso sujeito. Olha só que legal, nós temos numa só frase um sujeito que é um verbo e um verbo substantivado que vai caracterizar esse verbo. Um verbo caracterizado por um verbo. Uma loucura. Mizanabime. Então, olha só. Amar, nosso sujeito, né? É o verbo de ligação. Um eterno recomeçar. O recomeçar, né? É o predicativo do sujeito, tá? Compreenderam? O predicativo do sujeito também pode ser formado por um pronome substantivo. Olha só. Meu boletim não é esse, né? Esse é o pronome substantivo, que está se relacionando ao quê? A boletim. Que é aqui o nosso predicativo do sujeito, nosso verbo de ligação, tá ligando, né? Esse, que é um pronome substantivo, ao nosso sujeito, que é boletim. Pode ser formado por um numeral também. Vamos lá. Somos 10 ao todo, né? Nós somos 10. Nós, sujeito. Peraí.
sujeito. Somos, né? Verbo ser, verbo de ligação. 10. 10 é o nosso núcleo do predicado nominal, logo é o predicativo do sujeito, que não é aqui, peraí. Predicativo do sujeito, que é nós. Nós somos 10 ao todo, ok? Agora, predicado verbo nominal, né? Vamos entender. Características. Possui 2 núcleos, um verbo e um nome, né? Então, as duas coisas, tudo ao mesmo tempo. Possui predicativo do sujeito ou do objeto. Ih, tem um novo predicativo para a gente aprender aí. Indicação ou atividade do sujeito e uma qualidade. Então, vamos lá. Exemplos. Os alunos saíram da aula alegres. O predicativo é verbo nominal porque seus núcleos são o verbo saíram, né? Verbo intransitivo, que indica uma ação praticada pelo sujeito. Então, olha, os alunos, o que eles fizeram? Eles saíram. E um predicativo do sujeito, alegres, né? Que indica o estado do sujeito no momento em que se desenvolve o processo verbal. Então, qual foi a forma que eles saíram? Eles saíram alegres. Então, nós temos, olha, 2 núcleos do predicado. Então, nós temos um predicado verbo nominal. Porque nós temos um adjetivo e, como vocês sabem, adjetivos, advérbios e substantivos... Opa, desculpa aí. Adjetivos, substantivos e advérbios são nomes, né? Então, é isso. É um predicado verbo nominal, porque nós temos aqui um nome, um adjetivo, certo? E um verbo. Então, o predicado é verbo nominal, porque seus núcleos são o verbo, né, saíram, e o predicativo do sujeito, alegres. É importante observar que o predicado dessa oração poderia ser desdobrado em dois outros, um verbal e um nominal. Por exemplo, né, os alunos saíram da aula, eles estavam alegres. A gente pode fazer essa frase assim, claro que a gente pode. Só que você quer fazer de uma forma reduzida, né, de uma forma mais resumida, simplificada, a gente une tudo. Os alunos saíram da aula alegres, né? Completamente possível e é o jeito que a gente costuma escrever, afinal, né? Estrutura do predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal pode ser formado de verbo intransitivo mais predicativo do sujeito, como nós vimos anteriormente. Olha, Joana, sujeito, saiu, verbo intransitivo, contente, predicativo do sujeito. Foi a forma como Joana saiu. Elas estavam contentes. Então, nós temos, né, um verbo nominal. Verbo transitivo mais objeto mais predicativo do objeto. Vamos lá. A despedida, sujeito, deixou, verbo transitivo, a mãe, objeto direto, aflita. Então, percebam a diferença, gente, do predicativo do sujeito para o predicativo do objeto, né? O predicativo do objeto, ele qualifica, ele classifica, né, a mãe. Não é a despedida, né? Ninguém está falando nada sobre a despedida. A gente está falando sobre a mãe. E a mãe nada mais é do que o nosso objeto direto. E é ela quem estava aflita. Então, nós temos aqui, olha, o predicativo do objeto, tá? Ele vai caracterizar o objeto, assim como o predicativo do sujeito caracteriza o sujeito. Não tem mistério, não tem muita diferença. Bom, o predicado verbo nominal também pode ser formado por verbo transitivo, objeto e predicativo do sujeito. Nesse caso, olha a diferença. Os pais observaram emocionados aquela cena. Então, olha só. Os pais, sujeito,
observaram, né? O verbo transitivo, emocionados, então, ó, tá se relacionando ao sujeito, tá? Predicativo do sujeito. Aquela cena, né? Observaram emocionados aquela cena. Observaram o quê? Aquela cena. Então, o nosso objeto direto. Saiba que uma maneira de reconhecer o predicativo do objeto numa oração é transformá-la na voz passiva. Na permutação, o predicativo do objeto passa a ser predicativo do sujeito. Observe. Voz ativa. As mulheres julgam os homens insensíveis. Então, mulheres, sujeito. Julgam, verbo, né, significativo ou verbo nocional. Julgam, né? Quem julga, julga algo ou alguém. Julgam os homens insensíveis. Então, nós temos aqui, né, um predicativo do objeto, certo? Como a gente já tinha visto no caso da mãe. Ok. Invertendo para a voz passiva, como fica? Os homens, né, são julgados insensíveis pelas mulheres. Então, o homem passa a ser o nosso sujeito paciente, né, os homens. Então, a gente inverte e o que era antes predicativo do objeto passa a ser predicativo do sujeito, mesmo que seja um sujeito, né, um sujeito paciente, porque o agente da passiva são as mulheres, né? Elas que estão julgando, certo? O verbo julgar relaciona o complemento, os homens, com o predicativo insensíveis. Essa relação se evidencia quando passamos a oração para a voz passiva. Observação. O predicado do objeto normalmente se refere ao objeto direto. Ocorre predicativo do objeto direto com o verbo chamar. Assim, vem precedido de preposição. Então, olha só, gente. Geralmente, né, o predicativo é com o objeto direto, tá? Se refere ao objeto direto. Mas existe uma exceção. A gente, né, sempre tem uma exceção. A língua portuguesa não seria essa coisa complexa que a gente conhece se não tivesse 1000 exceções, né? Então, o verbo chamar, né, pode ter um predicativo. Vamos entender. Assim, vem precedido de preposição. Olha, todos o chamaram de irresponsável. Chamou-lhe ingrato. Né? Então, nós temos aqui, ó, o chamaram de quê? De irresponsável, né? Chamou a ele. Chamaram a ele, né? Chamaram o de irresponsável. Então, né, o irresponsável é o predicativo do nosso objeto indireto. Quem chama alguém de algo, né? Chamaram de irresponsável. Chamou-lhe ingrato, né? Chamou a ele de ingrato. Então, o lhe aqui é o nosso sujeito e ingrato vai ser o predicativo dele. Predicativo do objeto indireto. Raro, tá, gente? A gente vai ver muito mais nos casos em que ocorre objeto direto, como nós já vimos. Normalmente se refere ao objeto direto, ok? Bom, esses foram o predicado, esse foi o predicado, né? E é isso, a gente fica por aqui.